Olá pessoal, eu sou a Fabi Santos, professora de modelagem e costura, e hoje eu estou aqui com vocês para a gente fazer a base da saia. Bom, vamos voltar um pouquinho falando de modelagem. Na aula anterior eu expliquei uma boa parte de como que funciona a parte do molde e de medidas, e hoje a gente vai efetivamente iniciar falando de medidas. O que a gente precisa inicialmente? A gente precisa da fita métrica. Essa daqui é aquelas que a gente usa até para artesanato, mas pode ser a fita métrica normal também, tá? Aquela que você compra em bazar. Porque as medidas que a gente vai usar, elas serão feitas com a fita e vai ser feito direto no corpo, tá? Nós vamos usar a Cris hoje, minha amiga articulada, né? Minha bonequinha, para que a gente faça as medidas do corpo para desenvolver a primeira peça que é a saia, tá? Então, precisamos, primeiro, de um pouquinho de habilidade em utilizar a fita métrica, relembrar um pouquinho desse processo de como que é feito, tá, essas medidas com a fita. Então, lembrando um pouco lá da matemática, na apostila que eu disponibilizei para vocês, ela tem um exercíciozinho que vai praticar um pouquinho e relembrar um pouquinho do sistema métrico. Então, relembrando que a gente utiliza metro, centímetros e milímetros no nosso padrão brasileiro, tá? Então, é assim que a gente vai utilizar para fazer essas medidas. Fora as medidas do corpo, inicialmente a gente vai trabalhar com submedida, porque o submedida ele é muito mais fácil, mais preciso, tá? Quem não tiver a pessoa para medir, ou vamos começar pela saia, mas eu não quero fazer a saia para mim, eu quero fazer para uma outra pessoa e eu sei que ela usa o tamanho 38. Na apostila também eu disponibilizei a tabela de medida de tamanho padrão. 38, 40, 42, 44, 46, ela vai até o plus size. Caso tenham dúvidas ou alguma dificuldade e precise de um tamanho maior ou de um tamanho menor, você pode solicitar para mim via WhatsApp ou e-mail a tabela de medida tanto do infantil quanto do plus size, ok? Então vamos lá, a gente vai começar com as medidas da saia. Volta aqui, Cris. Medida da saia. As medidas da saia que a gente vai utilizar inicialmente, nós vamos trabalhar com linha da cintura, linha do quadril e o comprimento da saia. São as medidas principais, tá? Então, como que a gente vai fazer a medida da cintura? Você vai pegar a fita métrica e vai posicionar na cintura e mede. Como que eu localizo a cintura na pessoa? Você pode colocar a mão, tá? É na parte mais fundinha, a parte mais arredondada, logo abaixo da costela, de 2 a 3 dedos acima do umbigo, tá? Vai depender também da altura da pessoa isso. Então, posicionou a fita, mediu, viu quanto deu, vai lá, anota. Circunferência da cintura. Vamos pro quadril agora. O quadril, a gente utiliza ele acima da virilha, tá? Não é na altura da virilha, não, é acima da virilha. E se fosse pela lateral, na parte mais redondinha do bumbum, deixa eu virar aqui. Bem no ápice do bumbum, a parte mais redondinha. Esse seria a altura do quadril, tá? Então, é aí que a gente mede, na parte mais arredondadinha da pessoa. Mediu, anota. Vamos medir a altura do quadril. A altura do quadril é a diferença entre a cintura e essa curva do bumbum, dessa parte redondinha que a gente mediu aqui, tá? Então, é esse intervalo. Essa medida, ela pode ter uma variação. Lá na tabela, você vai olhar na apostila, ela pode começar lá no 17 para os tamanhos menores. Na apostila, ele tem até o 20, mas dependendo da altura da pessoa, ela pode ir até 22, no máximo uns 23, não passa mais disso, tá? Senão também fica muito embaixo do bumbum a altura do quadril. Ok? Então, a gente mede entre a cintura e essa curvinha do bumbum aqui. Se a pessoa for muito alta,
ah, ela tem 1,70 m, 1,75 m, por aí, você vai ver que essa distância aqui, ela pode chegar até os 23 centímetros. Tudo bem. Mas se a pessoa tiver num tamanho normal, ela tiver entre uma altura de 1,65 m, 1,63 m, e se você medir 23, o bumbum fica muito baixo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, vai medir da cintura até a altura do quadril. Viu quanto deu? Anota essa medida. Comprimento da saia, que é o que nós vamos utilizar agora. O comprimento da saia, ele vem da cintura até onde você quer essa saia. Só que essa parte que a gente vai fazer inicialmente da saia é a base. A base, o que que ela é? Ela é a estrutura da peça com as suas medidas no formatinho da saia. Na hora que a gente começar a desenhar, vocês conseguem entender um pouquinho melhor, tá? Então, a gente não vai utilizar um papel enorme, grande, já para fazer uma saia longa. A gente faz esse comprimento até no máximo a altura do joelho, tá? Até por conta do tamanho do papel, senão fica um desenho muito grande. Depois, quando a gente for adaptar o modelo, que adaptar é o quê? Colocar os detalhes da peça da saia, aí sim você pode descer a barra ou encurtá-la. Depende do modelo que você escolheu, ok? Esse processo que a gente utiliza de fazer em cima das medidas, ele é muito baseado na parte de criação de vocês. Então, assim, nós vamos utilizar as medidas do corpo. Você vai escolher o modelo de saia que você gosta. Eu vou dar as instruções para os modelos mais usados, tá? Para que vocês aprendam a fazer a adaptação para todos os tipos. Mas isso vai te dar uma liberdade de você trabalhar com o modelo de saia que você gosta, tá? Então, a gente vai ter saia vazê, vai ter saia de botão, vai ter saia de prega, vai ter saia com bolso, vai ter saia godê, vai ter saia envelope, vai ter saia longa, vai ter saia curta, tá? Então, dentro desse módulo de saia, nós vamos fazer todos os modelos, ok? Então, a gente vai começar primeiro com as medidas. Vamos dar um tempinho, vocês vão tirar essas medidas de vocês, anota no papel e a gente já volta com o desenho da saia. Bom, fiz as medidas. Vamos lá. Aqui eu tirei as medidas que eu queria para a saia que eu vou fazer. Vou fazer uma saia pequena, tá? Então, eu tenho cintura 64, quadril 92, altura do quadril 17,5 e o comprimento da saia 55. A base da saia, ela vai ser um desenho próximo disso. Vocês conseguem ver também lá na apostila, tá? Vai ser isso aqui que a gente vai fazer. E por que que fica só um pedaço da saia? Vamos voltar aqui com a Cris para vocês entenderem um pouquinho. Quando a gente desenvolve a modelagem geométrica, lembra lá no vídeo que eu falei da modelagem geométrica? A gente vai desenhar as formas do corpo para chegar no modelo que você quer. Então, para isso, para que também isso fique simétrico, para que fique correto os dois lados do corpo, a gente divide o corpo em 4 partes. Então, a frente eu vou dividir em 2. Opa, Cris estava ao contrário. Ó, 1, 2. E o traseiro é a mesma coisa. 3, 4. Sempre eu fraciono o corpo. Eu divido o corpo em 4 partes. Por isso, aquele monte de continha lá que eu pedi para vocês fazerem, tá? Fraciono o corpo em 4 partes. E aí, você vai modelar metade da frente. Coloca todas as informações, os detalhes do modelo. Deu tudo certinho? Aí, você só copia para o outro lado. Traseiro, a gente faz a mesma coisa. Desenha metade do traseiro, põe todas as informações e depois copia para o outro lado, tá? Por isso que sempre na modelagem, ela vai estar uma metadinha. Metadinha da frente e metadinha do traseiro. Vai ter peças que nós chamamos de peças assimétricas. Por quê? Um lado é diferente do outro, tá? Essas vocês vão ver que vai acontecer mesmo. Eu vou propositalmente fazer uma saia que um lado ela tem um bico. Para vocês verem, tá? Quando a gente estiver adaptando a saia. Na base, não. A base sempre ela vai ser só o formato do corpo, ok? Mas aí, vamos devagarzinho que vocês vão entender. Bom, tirei as medidas.
Vamos falar das réguas agora. Esquadro é o que eu mais vou utilizar. Eu tenho a régua curva, que essa tem todas as curvas que eu consigo utilizar nela, tá? Esse é um modelo diferencial, mas esse aqui de MDF, você consegue comprar o kit de régua, que vem esse esquadro, vem uma curva grande e uma curva pequena, tá? Dá pra fazer todas as peças com esse. Tem também esse de acrílico. De acrílico ele é melhor do que o de MDF. De MDF, com o tempo, ele vai inchando, porque ele pega a umidade do ambiente, tá? Então, pode acontecer de não ter uma durabilidade muito longa. Essa daqui, por exemplo, é uma das minhas primeiras réguas da minha vida profissional, de mais de 15 anos. Tá? Então, é uma régua que tem uma durabilidade muito boa. E aqui eu tenho todas as curvas necessárias para fazer a modelagem, inclusive a linha de esquadro aqui, ó. Uma outra régua que eu gosto bastante é essa, ó. Essa é a régua quadriculada. A régua quadriculada, ela tem medidas internas, ó. E ela consegue esquadrar em qualquer cantinho. E cada quadradinho desse tem meio centímetro. É uma régua que a gente usa muito para fazer margem de costura. Muito boa. Ok? Então agora, lápis, borracha, calculadora, medida e régua. Vamos preparar? A gente já vai começar. Bom, galera, vamos lá? Tô fazendo papel branco aqui, tá? Mas vocês podem usar o papel pardo. Eu tô fazendo no branco para ficar mais fácil a visualização na filmagem, tá? E tô usando canetinha, mas vocês vão utilizar o mesmo material que a gente usa, lápis, borracha, pode usar lapiseira 09, que o traço fica melhor, porque a canetinha também não é muito legal. Se eu errar alguma coisa aqui, vira uma borreira. Bom, toda modelagem, toda e qualquer modelagem, sempre ela vai começar com a linha do esquadro. Tá? E o que é a linha do esquadro? É o contorno do esquadro. Então, sempre que for fazer qualquer peça, ele vai pedir vértice do ângulo reto. O que é vértice do ângulo reto? É esse contorno do esquadro, que ele pode ser usado em pé, ele pode ser usado deitado, ele pode ser usado do outro lado, tá? Tô usando essa linguagem para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então, sempre a modelagem começa assim. E é assim que nós vamos começar o nosso desenho da base da saia. Primeiro, nós vamos fazer a frente da saia. Frente ou dianteiro, mesma coisa, tá? Então, vamos começar por aqui. Vamos posicionar o esquadro no cantinho lá do papel. Deixa sobrar um pouco de espaço para cima e para o lado. E aí, você vai só contornar aqui e aqui. Número 1 lá no canto. Tá? Então, vai fazer essa vértice do ângulo reto. E o número 1 lá no cantinho. Do 1 pro 2. Marque a medida do comprimento da saia. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui. Tô usando um esquadro com medidas reduzidas, tá? Para ficar mais fácil, para o desenho ficar pequenininho e vocês entenderem. Mas vocês vão trabalhar com as suas medidas. Esse esquadro, ó, ele tem as medidas normais, tá? Só que ele tá com redução de 50%. Então, aqui eu tenho centímetro normal aqui embaixo e aqui eu tenho as medidas em centímetros, mas tá tudo com redução. É só para ficar mais fácil de traçar no papel. Então, posiciona lá, aí nessa linha aqui você vai medir o seu comprimento da saia. O meu tem 55. Então, eu venho aqui embaixo, aonde tem o 55, número 2. Número 3, marque marque a altura do quadril. 1/4 é lá no 4. Então, medida da altura do quadril. Lá naquela medidinha que eu fiz, ó, minha altura do quadril dá 17,5. Então, eu venho aqui. 17,5, faço um pontinho, número 3. Ok?
Então, nós temos, aqui em cima vai ser a cintura, aqui é o quadril e aqui é o comprimento da saia. Essa linha é a linha do meio da saia, certo? Vamos desenhar agora a lateral da saia. Agora que a gente vai usar os 1/4. Posicionar aqui. Bom. Ponto 4. Marque 1/4 da medida do quadril. Vamos lá nas minhas medidas de novo. O meu quadril é 92. Então, eu vou calcular agora. 92 dividido por 4. 23. Então, eu venho agora com o esquadro e vou medir 23 centímetros, a partir lá da linha do ponto 1. Número 4. Número 5. Ele vem a partir do 3, é a mesma medida. 5. E o 6 vem aqui na linha da barra. 23 também, número 6. Então, temos 1, 3 e 2, o 4, 5 e o 6. Sendo que essa medida aqui é a mesma para os 3. Aí, ele pede para fechar o retângulo. Só que na hora de fechar o retângulo, a medida desse lado, ela tem que repetir aqui, senão o retângulo fica torto. Então, se daqui até aqui eu tenho 17,5, daqui até aqui também vai ter que ter 17,5. Então, vamos lá com a régua. Pode virar o papel, tá? Aí, encosta o esquadro. Fecha. Vamos fazer agora no comprimento. Se do 1 ao 2 tem 55, que é o comprimento da minha saia, desse lado eu também tenho que ter a mesma medida. Então, eu vou medir a partir do ponto lá de cima, marco aqui, depois encosto o esquadro e fecho. Venho aqui embaixo e fecho também. Então, tenho o retângulo pronto. Tenho aqui que vai ser o meio da saia, aqui em cima a cintura, aqui o quadril, aqui a barra e desse lado nós vamos ter a lateral da saia, ok? Bom, vamos agora lá para a parte de cima que a gente vai desenhar a cintura. Fizemos até o ponto 6, agora a gente vai fazer o ponto 7. No ponto 7, nós vamos calcular 1/4 da medida da cintura, que é 64, mais 2 centímetros para a pence. E por que a gente precisa da pence? A pence é uma folga que existe na cintura para que ele consiga dar uma acentuada, né, uma curvatura melhor entre a diferença do quadril e da cintura. Por isso que a gente deixa essa folga. Ela vai ser utilizada ou para fazer uma preguinha, ou para fazer uma costurinha, para melhorar o caimento da diferença da cintura com o quadril, ou mesmo para fazer algum evasê, alguma prega, tá? Então, a gente utiliza a pence para isso. A gente utiliza muito nos femininos, em todas as peças femininas, e em algumas calças masculinas. Quando for masculino, aí é só na parte de trás, na frente não usa. Bom, então vamos calcular agora. Vamos lá. Cintura, 64. Eu vou dividir por 4, mais 2. Então, você vai pegar a sua cintura, divide por 4 e soma 2. A minha aqui deu 18. Então, eu venho na linha de cima, entre o 1 e o 4, e marco lá aonde deu 18.
Esse é o ponto 7. Tudo bem? Ponto 8. O ponto 8 é a curva da cintura, porque assim, aqui a cintura tá reta, ó, aqui tá reto e aqui tá reto. E eu preciso que ele faça uma leve curva encaixando lá em cima. Então, nós vamos fazer agora com o ponto 8. Vai descer a partir do número 1 centímetro. Desceu, vai pegar a régua curva, aqui número 8, tá? E aí vai curvar. Vamos fazer agora a cintura. Então, ó, encaixei no 8, encaixei no 7. Faço essa curva. E vou fazer a curva da lateral também. Encaixo lá no 5, encaixo no 7 e curvo também. Então, temos aqui curva da cintura, curva do quadril. Agora, nós vamos desenhar a pence. A pence, ela é feita na metade da cintura. Então, eu vou medir da linha 1 até a linha 7, os 18. Eu vou marcar a metade, que é 9 centímetros, que coincidentemente é o ponto 9. E vou traçar uma perpendicular. Que é essa perpendicular, Jesus? Você vai encostar o esquadro lá na linha de cima, para aqui no ponto 9 e desce um traço no sentido contrário. Ok? E é nesse traço que a gente desenha a pence. A pence da frente, ela tem 2 centímetros, que foi isso que eu somei lá no cálculo, que tá lá na apostila, tá? Então, eu vou desenhar aqui 1 centímetro para cada lado. Então, é um para cá e um para cá. E 10 de comprimento. Aí, é só fechar. Tudo bem? Temos aqui, então, deixa eu levantar aqui para vocês verem. A frente pronta. Tudo bem? Vamos nos preparar um novo papel e agora nós vamos fazer o traseiro. Até já. Meninas, vamos lá. A gente vai voltar agora com a parte do traseiro. Só relembrando vocês que essa sequência que eu estou fazendo é exatamente a sequência que tá na apostila da saia, tá? Então, nós estamos montando a base e essas numerações, essa sequência de traço, essa sequência de cálculos, tá tudo lá. Se tiver dúvida, é só dar uma olhadinha. Bom, para o traseiro, o que nós temos aqui? O retângulo, de novo, repetido do ponto 1 ao 6, com todas as medidas, tá? Então, vértice do ângulo reto, faz lá no cantinho a linha de esquadro, o número 1 lá no canto. Do 1 pro 2, a medida do comprimento da saia. Um detalhe que eu não falei com vocês naquela hora, e tá no vídeo, vocês vão ver que na minha medida aqui, ó, o comprimento da saia tá 55. Ó, o comprimento da saia é 55. Mas eu usei nesse traçado 45. Por quê? Por conta do tamanho do papel e o tamanho da régua que eu tô usando, tá? Mas como vocês vão fazer no craft, eu tô fazendo uma miniatura, então vocês fazem exatamente a medida que vocês escolheram. Se a saia até o joelho, com 60, 62, 57, vai fazer a sua medida, tá? Então, vamos lá. Vai repetir todo o retângulo do 1 ao 6. Então, vértice do ângulo reto, o comprimento da saia, ponto 2, altura do quadril, ponto 3, e aí, 1/4 do quadril, ponto 4, ponto 5, ponto 6, tá? Que aqui no meu cálculo ele foi 92 dividido por 4, deu 23, então eu medi 23 aqui em cima, 23 aqui, 23 aqui. E fechei o retângulo.
Lembrando de novo, para o retângulo ficar certinho, a medida daqui tem que repetir aqui. A medida do comprimento tem que repetir desse lado, senão ele fica torto, ok? Agora, nós vamos trabalhar só na parte de cima, porque a gente vai desenhar cintura e lateral do traseiro. Então, vamos lá. Fez o retângulo, vamos agora começar pela cintura do traseiro. A cintura do traseiro, a gente faz uma inclinação de 2 centímetros. Então, a partir do ponto 1, nós vamos descer aqui 2 centímetros. Ok? E aqui, nós vamos calcular a cintura do traseiro na linha de cima. No traseiro, a gente vai usar 1/4 da medida da cintura. Então, vamos lá recapitular. Cintura 64. 1/4 da cintura, 64 divide por 4, igual. Mais a pence. No traseiro, a gente usa 3 centímetros. Tá lá na apostila, tá? Deu 19. Vem aqui, marca um pontinho lá no 19. Então, agora nós temos ponto 10, ponto 11. Aqui a nossa cintura do traseiro e aqui a queda da cintura. Agora, a gente vai fazer as curvas. Então, vem curvando. A queda da cintura. E curvando a lateral. Ok? Então, temos aqui a curva do quadril e aqui a curva da cintura. Pence do traseiro. Vai medir. Metade do ponto 1 ao 10, que deu 19. Então, vai ser 9,5. Aí, vai traçar o perpendicular. Vamos lá de novo. Encosta o esquadro na linha lá de cima. Para no pontinho que você fez. E desce uma reta. Pence do traseiro foi 3 centímetros. Olha lá. Então, agora a gente vai desenhar. 1,5 centímetro para cada lado. 1,5 para cá, 1,5 para cá. E 12 de comprimento. Fechou? Fechou aqui também o Vzinho da pence. Certo? Vou dar uma levantadinha para vocês verem. O traseiro tá pronto, tá? Então, por que que a gente repete o retângulo lá no começo? Porque do quadril para baixo as medidas são todas iguais. A gente vai utilizar a diferença de medidas só da altura do quadril para cima. Ok? Aqui nós temos a base do traseiro pronta. Bom, terminamos a base. O próximo passo agora, a gente vai preparar essa base para fazer a adaptação da saia. Nessa base que vocês fizeram, nós vamos poder tirar vários modelos. Então, a gente vai fazer a saia evasê amplo, a saia envelope, dá para fazer saia de babado, dá para fazer a saia franzida, dá para fazer inúmeros modelos, tá? Saia com recorte, enfim, nós vamos fazer vários, tá? Eu vou selecionar os mais pedidos e nós vamos fazer, a partir da próxima aula, a gente já vai fazer a adaptação, tá? Então, guarda essa base, próxima aula eu vou explicar como que nós vamos utilizar esse desenho para adaptar e onde que a gente mexe nesse desenho em cada modelo. E vamos falar também dos acabamentos. O que que é revel, o que é cos reto, o que é cos anatômico e quando que a gente usa. Além do que, eu vou passar também para cada modelinho as dicas de para qual tipo de corpo é melhor cada modelo de saia. Novidade agora, hein? Viu? Tô preparando tudo com muito carinho para vocês. Me aguarde, próxima aula tem mais.
Grande beijo. Não esquece de inscrever no canal e dar um okzinho lá, que toda vez que entrar coisa nova você já é notificado. Beijo pra vocês, até a próxima.